povo de Deus. Para quem já me conhece, me chamo Marquinhos. Para quem não me conhece, eu me chamo Marquinhos também. Para mim é um prazer, um favor de Deus e uma honra imerecida estar aqui compartilhando um pouco mais de Deus com vocês, amém? Fico muito feliz pelo convite, pelo pastor Lucas ter me recebido, confiado e também por você estar confiando nessa hora, amém? Que o Senhor possa ter misericórdia de mim e ministrar algo na vida de vocês. Bem, para quem não conhece minha história, me converti em 2010 e sou de Davinópolis. Aí comecei a congregar com o pastor Pedro, creio que algumas aqui conhecem. Então sempre estive dedicado nessa igreja e aqui eu vim muitas vezes fazer o curso de obreiro, que funcionava aqui antes. Então já conheço bem esse lugar, vocês eu não conheço bem, mas glória a Deus porque são todos minha família também. E aprove Deus me levar para a Argentina no primeiro ano, em 2019. O Thiago estava lá, me parece. E depois eu voltei, o Thiago voltou e Deus me levou de volta. Então hoje Deus está realizando aquilo que o Thiago e a Marcele oraram naquela cidade. Inclusive eles tinham um apartamento, para quem não sabe da história, que a janela dava acesso na direção da cidade que nós estamos instalados. E eles oravam dessa janela e hoje Deus está cumprindo lá a igreja que o Thiago orou e que nós viemos orando e trabalhando, amém? Eu não vou entrar muito na minha história, mas eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito naquele lugar. Nós praticamente estamos lá desde 2023, 2021. O primeiro ano não conseguimos fazer nada no Senhor. Fazíamos, mas não funcionava nada no Senhor. 2022, Deus começou a organizar algumas coisas. E março desse ano nós conseguimos alugar um lugar fixo onde hoje funciona a igreja, para a glória de Deus. Começamos os cultos lá em junho, porque tinha que fazer uma grande reforma. E hoje, para a glória do Senhor, eu estou de férias, não do Senhor, mas estou de férias do meu trabalho e Ele permitiu eu vir e lá ficou funcionando uma igreja, para a glória de Deus. Nós cremos que aquela igreja já está estabelecida, em nome de Jesus. As palavras que nós temos lá é que ela vai expandir e eu creio nisso ainda mais pelo que eu tenho aprendido nesse tempo. E talvez seja exatamente isso que eu quero ministrar hoje. Amém? Eu queria orar mais uma vez, peço que você feche seus olhos. Peça ao Senhor que diga particularmente ao seu coração aquilo que Ele quer falar. Eu sei que as minhas palavras não serão capazes de ministrar aquilo que Deus tem para te dizer. E você é apenas uma direção. E Pai, é por isso que eu oro nessa noite. Que o Senhor possa trazer o Teu Espírito. Já está o Teu Espírito nesse lugar, Jesus. Mas eu te peço que o Teu Espírito venha nos falar. E assim como já foi orado algumas vezes hoje, que nós tenhamos sensibilidades para Te escutar. No nome de Jesus, que Teu Espírito ministre, Deus, aí talvez uma área que nunca foi ministrada antes. Mas traga verdadeiramente o convencimento para a transformação da Tua igreja, Jesus, a começar por mim, no nome de Jesus. Eu oro por essa palavra, Deus, e te peço que o Senhor possa ter acesso através dela a cada coração nessa noite, no nome de Jesus, amém? Uma vez me perguntaram, um jovem me fez uma pergunta bem difícil, mas muito interessante. Ele falou: como eu posso ter certeza de que estou conhecendo Jesus, se aquilo que eu conheço através do meu líder é o que ele conhece? Aquilo que eu conheço através do pastor é o que ele conhece. Como eu posso ter certeza de que esse Jesus que eu estou conhecendo é verdadeiramente o Jesus que existe nos céus, que reina sobre a terra, e não uma visão equivocada de alguém? Eu achei uma boa pergunta. E eu falei: Senhor, me dá graça para responder esse jovem. Ele recém tinha aceitado Jesus e estava começando a andar com muita sede de Deus. E eu pedi ao Senhor graça para responder ele, porque eu realmente fiquei sem resposta. Mas o Senhor me fez entender algo que eu trago até os dias de hoje, como me fez ser mais humilde. Deus me faz entender que tudo aquilo que eu conheço de Deus soma com aquilo que você conhece. E quando nós todos nos juntamos, se fosse possível conhecer todas as pessoas que conhecem Deus e conhecer todos os conhecimentos que as pessoas têm sobre Deus, conheceríamos um pouco de quem é Deus.
Então, quem conhece Deus, ainda que seja uma porção diferente daquela que você conhece, está falando do mesmo Deus. Amém? E eu fiquei feliz por essa resposta, porque me ensinou muito. E hoje a minha missão é tentar compartilhar isso. Aquilo que Deus tem feito através de nós vai ser uma forma de apresentar o Deus que eu conheço para vocês, que já conhecem o mesmo Deus, mas de uma forma diferente. Ou, quem sabe, numa porção ou numa dimensão maior. Amém? Nós chegamos na Argentina em 2021. Começamos ali a estabelecer nossas estratégias. Nós vimos a igreja do pastor Pedro iniciar. Já quando eu cheguei já existia um lugarzinho, mas ela foi crescendo depois que nós chegamos bastante. Então nós vimos uma igreja se estabelecendo. Depois disso chegou o nosso tempo de liderar. Nós começamos uma célula com 2 pessoas. E essa célula foi crescendo devagarzinho. Depois assumimos uma outra célula. E essa célula Deus foi trazendo graça, até o ponto de chegar à multiplicação. E depois nós vimos uma igreja em outro bairro nascer. Era uma célula que as pessoas viviam mais naquele bairro, e ela começou a nascer até virar o ponto de uma igreja, que hoje é a igreja do pastor Jailson. Então eu tinha essas experiências. Eu falei, vamos para a Argentina e vai ser tudo bom. Nós temos experiência, sabemos o que fazer, já conhecemos Jesus, vamos nessa. E cheguei bastante confiante e feliz de Deus estar me levando. Só que eu não sabia nada sobre culturas. As coisas que tinha estudado não me serviu para nada naquele lugar. A Argentina é muito diferente de brasileiros. Se você hoje faz amizade com alguém na rua, você pode convidar ele para a sua célula, e existe uma grande possibilidade de ele ir para a sua casa no primeiro dia de conhecimento, de amizade. Ou você pode se autoconvidar na casa dele e ele vai te receber. O argentino não é assim. O argentino, para poder ele abrir as portas da casa dele, ele tem que te conhecer. E ele tem que te aprovar. Passa por um período de conhecimento, avaliação e aprovação. Então foi um processo muito duro para nós chegarmos às primeiras pessoas. E nós orando, nós buscando em Deus e perguntando, Deus, o que está errado, por que não funciona? E quando eu vi essa estrutura deles, eu falei, que difícil. E tudo que nós aprendemos em Davinópolis não serve de nada nesse lugar. E eu falei, e agora, Deus, o que eu faço? Então Deus foi me trazendo uma consciência de ser proposital em tudo aquilo que nós fôssemos viver. E eu tentei ser proposital andando de skate lá com meus companheiros, conheci algumas pessoas. O primeiro casal de argentino que entrou na minha casa é porque nós andávamos de skate juntos, e ele foi passar perto de casa, eu chamei ele para entrar quase forçado, e nunca mais ele voltou. Então eu falei, meu Deus, como é que nós vamos fazer uma célula nesse lugar? E nós permanecemos orando e pedindo misericórdia de Deus. No trabalho, eu fui, para quem não sabe, diretamente para uma empresa. Eu trabalho lá na Argentina hoje, sou ferroviário. E a minha recepção da parte do homem foi péssima. Porque as pessoas me viam como brasileiro, que já existe uma divisão cultural e algo aí como uma xenofobia. Além disso, eu fui num cargo relativamente bom, e as pessoas me olhavam com mau olhar, porque disse, esse veio tomar o nosso lugar de trabalho. Então, existia um desprezo com a minha pessoa que me fez sofrer um pouco. Mas eu sabia que o Senhor tinha me levado com um propósito. E eu fui proposital em fazer amizade com eles, mas eles não abrem facilmente para um relacionamento. Só para vocês entenderem um pouco do contexto, os amigos do colégio de infância, do jardim, eles se conhecem aí nas suas 5 anos e crescem na mesma escola, faz o possível para crescer estudando junto. E o dia do amigo, que é um dia muito tradicional na Argentina, eles se reúnem com seus 60, 65 anos, até 70, saem de casa ainda para passear com os amigos, o mesmo do jardim de infância. Eles cresceram com aqueles amigos e não deram oportunidade para entrar novas amizades. Eles são muito restritos. E eu falei, e agora, Deus? Percebendo esse cenário, eu falei, tem que ser Deus. Então, no meu trabalho, eu tentei me aproximar, tentava me relacionar com eles, com um espanhol bastante difícil. Mas tinha uma pessoa na equipe, éramos 9, tinha uma pessoa na equipe que começou a conversar comigo logo de primeiro dia. E foi a minha âncora para conversar. Porém, esse homem falava tanta imoralidade, e queria saber das minhas intimidades. E me questionava na frente do povo, e falava... E eu orava ao Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu sabia que eu tinha que estar naquele meio porque era proposital. Mas aquela conversa não me agradava, e ele falava da minha esposa. Meu Deus. E começou a nascer uma ira.
uma ira em mim, e às vezes eles estavam falando e eu saía do ambiente. Quando eu saía, Deus me fazia eu me lembrar que era proposital. Então eu tinha que estar com eles para poder participar e gerar amizade. Então eu voltava para aquele ambiente, ficava escutando aquelas coisas, de boca calada. Às vezes eu ficava tão zangado que dava vontade de chorar. E eu comecei a orar: Deus, me dá amor por essas pessoas. Essa pessoa mais perversa na língua se chama Antônio, ninguém conhece, então não tem problema. Se chama Antônio. E eu falava: Deus, me dá amor por essas pessoas. Deus, me dá amor pelo Antônio. Já estávamos com quase 1 ano trabalhando. O Antônio, eu não lembro se aconteceu alguma coisa, ele não foi trabalhar. E quando eu cheguei no ambiente que eu soube que o Antônio não estava, eu fiquei feliz e falei: pelo menos hoje eu não vou escutar tanta porcaria, né? Mas naquele mesmo instante me deu saudade do Antônio. E eu falei: Deus, me deu amor por essa pessoa. E agora eu amo ele. Estava sentindo falta dele naquele ambiente. Esse mesmo Antônio, nós começamos a trabalhar em um trecho mais longe. Nós viajávamos, saía da minha cidade, cruzávamos algumas cidades, não lembro bem os números, até sair de Buenos Aires. Então, em uma das últimas cidades, nós passávamos na casa do Antônio para pegar ele e seguir viagem. Um dia ele nos chama e disse: passem pela casa do meu pai. Era alguma cidade antes, como 5 cidades antes. Passem pela casa do meu pai, passem pela casa do meu pai, que eu estou aqui. Então os companheiros de trabalho começaram a deduzir: ele deve ter separado da mulher e agora está na casa dos pais. Eu peguei essa informação e sabia que eu tenho que ser proposital. Então nós fomos, pegamos ele aí, viajamos, e no meio da semana eu conversei com ele. Graças a Deus ele se permitiu, a gente orou. Eu dei alguns conselhos, aquilo que era bem nítido, do que estava errado. E na volta para casa, o meu chefe me confrontava muito, ele sempre questionava a minha fé. E ele falava: se tu for homem de fé, dá uns conselhos para o Antônio. Se ele voltar com a mulher, eu acredito no teu Deus. E eu falei: está ouvindo, né, Deus? E eu falei: fica tranquilo, porque os conselhos que eu dei foi no particular, ele já ouviu, e eu estou em oração. Na semana seguinte, nós trabalhamos uma semana, na semana seguinte nós estamos voltando. Estávamos chegando perto da casa do pai do Antônio, e ele liga para a gente e fala: passa na minha casa. Ele já tinha reconciliado com a mulher e falou: passe na minha casa. E o ambiente começou a mudar. Então nós pegamos ele e viajamos. Nessa mesma semana, nós trabalhávamos em 2 máquinas. A equipe que conduzia a máquina da frente eram 3 pessoas, e eu ficava sozinho numa máquina. Essa máquina que estava na frente precisava sair, e eu saía logo em seguida. 9 horas tínhamos horário de saída e eles não saíram. Já deu 9h15 e não saíram, e eu imaginei: tem algum problema. Então eles pegaram suas mochilas e desceram da máquina. E eu sei, mochila nas costas é para ir embora. Aconteceu alguma coisa, devem ter suspendido, não sei. Então eu desci para perguntar o que aconteceu, e eles falaram: não, a máquina não funciona e nós vamos para casa. Aí o meu chefe, que gostava de confrontar a minha fé, ele falou: se tu for homem de fé, faz uma oração para essa máquina funcionar. E eu: beleza. Eu pensava que era brincadeira dele. Então eu só falei: máquina, funciona em nome de Jesus. Aí eu pedi: Antônio, vai lá ligar a máquina. O Antônio vai lá ligar a máquina funciona. A gente sai. Louvado seja o nome do Senhor. E quando foi já, não sei, uns 2 meses depois, nós estávamos reunidos na oficina, estavam todos os operadores. Eu acho que tinha em torno de 25 pessoas, mais ou menos. Quem sabe um pouco mais, um pouco menos. E esse meu chefe, ele levanta a voz e começa a falar a história. Olha, escutem essa: se alguma máquina não funcionar, chama o Marquinhos para fazer uma oração. Porque ele orou pela máquina, a máquina funcionou. E foi aí que caiu a ficha. Era verdade o que estava acontecendo. Só que desde aquele dia o ambiente comigo começou a mudar, para a glória de Deus. Eles me tratavam com respeito. Lá é assim: se te chamam Marcos, é alguém normal. Se te chama Marquinhos, é porque existe uma intimidade. Então eles começaram a me chamar de Marquito, Marquinhos. E eu fui ganhando respeito com eles e consideração. E hoje nós somos, graças a Deus, todos bons amigos, para a glória de Deus. Quando começamos a célula em minha casa, o Antônio e a família dele viajaram 1h40. Não, foram 1h40 para chegar na minha casa para participar da primeira célula. Para a glória de Deus. Deus está tocando aquele lugar, amém? Mas isso, meus irmãos, foi para romper algo em mim. 2021, nós passamos o ano inteiro orando
botando as estratégias em campo e nada funcionava. E as coisas funcionaram a partir desse evento que eu vou contar agora. Já estávamos chegando em novembro e eu estava indo para o trabalho e falando com Deus e meu coração muito frustrado, já decepcionado comigo mesmo. E eu falei: Deus, não está funcionando nada, o que nós temos que fazer? Por favor, me diz o que está errado. E eu senti uma preocupação em meu coração de ter que voltar para o Brasil e não ter feito nada naquele lugar. E na hora que veio esse pensamento, eu detectei: é orgulho. E eu orei a Deus pedindo perdão pelo meu orgulho. Eu estava com medo de voltar da Argentina e não ter feito nada para mostrar para as pessoas. E eu me arrependi e pedi ao Senhor: gera em mim um arrependimento verdadeiro sobre esse lugar, nessa hora. Porque eu detectei o meu orgulho e pedi misericórdia de Deus. E eu senti esse arrependimento sendo tão genuíno que eu senti paz em ter que voltar para o Brasil e não ter feito nada. E eu falei para o Senhor: Senhor, hoje estou tranquilo. Se eu tiver que voltar amanhã, eu volto em paz. Porque eu percebi que o meu problema era orgulho. E nessa hora que eu faço essa oração, que eu sinto essa paz no meu coração, o Senhor me fala: fica tranquilo, porque as pessoas quem vai trazer sou eu. Isso era 2021. Em 2022 nós começamos a primeira célula com pessoas que permaneceram por um tempo. Em 2023 estamos com pessoas que estão até hoje. E para a glória de Deus, estamos vivendo essa palavra. É o Senhor quem está trazendo. Alguns irmãos já se levantaram para conversar comigo e disseram: vamos fazer um evangelismo, temos que fazer algo. E eu falei: vamos fazer, mas vamos aproveitar essa palavra. Por enquanto nós não estamos fazendo nenhum evangelismo. A igreja está de portas fechadas porque nós não temos ainda o registro e é um pouco mais restrito abrir um lugar sem ter um registro oficial. Então as pessoas que estão chegando por convites. O Espírito Santo está trazendo pessoas, os irmãos estão conhecendo a igreja, estão trazendo pessoas. E a igreja está nascendo sem um evangelismo, Deus trazendo as pessoas. E cada pessoa que chega não chega para congregar, chega para servir. Nós somos pouco mais de 30 pessoas e já temos mais de 12 músicos. Um ministério de louvor perfeito, naquilo que Deus está fazendo, pessoas com sede de Deus. E cada pessoa com compromisso. Fazemos o culto, depois fazemos o CCC. Chegamos 1 hora antes do culto, temos o culto e depois temos o CCC. Passamos 4 horas ou mais dedicados a Deus e não se vê cansaço neles. Se vê sede para a glória de Deus. E verdadeiramente o Senhor está trazendo as pessoas para aquele lugar. E nós estamos aproveitando esse fluxo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é um pouquinho da história do que está acontecendo naquele lugar. Quando forem orar por aquele lugar, orem por um lugar que nós possamos pagar e que seja maior. Porque já não estamos com muita possibilidade de receber muita gente. Amém? Orem por uma estrutura melhor e por consolidação de líderes argentinos. Nós temos líderes. Quem ficou lá foi um irmão que esteve aqui fazendo IFAO ano passado. Ficou responsável pela igreja. Mas nós estamos orando por líderes argentinos. Porque é mais fácil eles alcançar argentinos. Amém? E nós oramos e entendemos que nossa missão principal nos dias de hoje é essa. Estamos trabalhando com o fundamento, principalmente ensinando Bíblia e distorcendo algumas coisas que aprenderam lá que a gente não concorda muito. E eles estão recebendo com o coração muito aberto. E nós vemos muito favor de Deus naquilo que está acontecendo naquele lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Samuel. No capítulo 22. Aí conta a história de alguém muito conhecido para nós. Um homem de Deus. Um homem que o próprio Deus fez referência. Não foi que alguém falou sobre ele, foi Deus que falou sobre ele. E encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. E a Bíblia diz aí em 1 Samuel capítulo 22, do versículo 1. Diz que Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família e seu pai, e a família de seu pai, souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Amém? Por enquanto até aí. Então Davi era um homem que
De pastor de ovelha, passou a ser matador de urso, matador de leão, matador de gigante, chefe do exército de Israel, liderou o exército de Israel entre muitas vitórias, e agora era um fugitivo, porque Saul, por ciúme, estava querendo matar Davi. Então Davi foge. No percurso de saída dos limites do reino, Davi não teve que mentir. Davi escolheu mentir para um sacerdote. E Davi foge dizendo para o sacerdote que estava indo em uma missão secreta do rei, que o sacerdote deixasse ele passar. O sacerdote permite ser passado, ele vai e se esconde na caverna de Adulão. Algumas traduções dizem que se juntou com ele 400 homens amargurados, endividados, em algumas traduções dizem depressivos. Algumas traduções dizem com muitas dores. E se nós pegarmos essas palavras e todo esse entendimento, nós vamos ver que eram pessoas talvez muito parecidas com a sociedade que nós estamos inseridos hoje. Pessoas depressivas, amarguradas, endividadas, desesperançosas. Quando a Bíblia fala sobre 400 homens, nós entendemos que eram 400 homens, mas possivelmente existiam também ali mulheres e jovens. Porque os relatos antigos da Bíblia tratam homens como número de pessoas habilitadas para a guerra e não contam muito quando tem acompanhantes que não são habilitados para a guerra. Ou seja, crianças e mulheres e jovens, adolescentes não entram muito nessa contagem. Então, possivelmente, existiam mais de 400 pessoas ali com Davi, em uma caverna. E Davi, fugitivo, passou a liderar eles. Amém? Então, a primeira coisa que eu recebo nesse trecho que nós lemos é que o contexto qual eu estou não pode determinar aquilo que vai ser minha vida, nem muito menos aquilo que vai acontecer ao meu redor. A psicologia e a filosofia definem que todo homem é produto do meio onde vive, ou seja, nós somos resultados das pessoas com quem nos relacionamos. Possivelmente nós carregamos em nós marcas dos nossos pais, marcas de relacionamentos destruídos ou até relacionamentos bons, e carregamos essas referências em nossa caminhada, em nosso entendimento. Isso vai formando como um conjunto de dados em nossa cabeça, e nós reacionamos e nós reagimos de acordo com aquilo que nós recebemos dos contatos que nós temos. Amém? Então essa é uma definição da ciência humana, mas com Deus a coisa não pode ser desse jeito, e com Davi não foi assim. Cercado com 400 homens depressivos, angustiados, endividados, Davi não se deixou ser deprimido por eles. Davi não foi um doente mais. Davi não foi uma pessoa como eles, que estava fugindo para uma caverna para sofrer e chorar suas angústias. Davi se tornou o líder deles. Então, se o meu contexto, o ambiente em que eu vivo, a minha família, o meu trabalho, a sociedade em qual eu participo, está ditando quem eu sou, muito possivelmente eu não tenho a revelação que Davi tinha de que Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. E eu creio que esse é um tempo de analisar isso. Nós já estamos em dezembro de 24, então um ano atrás. E eu creio que durante esse ano tivemos muitas lutas e naturalmente estamos cansados de muitas coisas. E no decorrer desse ano desistimos de muitas coisas. E no decorrer desse ano desacreditamos de muitas coisas. Mas eu quero deixar essa palavra hoje, que aquilo que foi parado, porque nós decidimos, baseado no contexto, vai voltar a caminhar em 2025. Porque nós vamos passar a acreditar mais que é Deus quem faz. Amém? Irmão, a grande revelação de Davi, e que fazia toda a diferença, é que fizesse o que fizesse com Davi, ele não se distanciava de Deus. É que o próprio Davi fizesse o que fizesse, pecasse como pecasse, errasse como errasse, ele não se distanciava de Deus. Ele reconhecia os seus erros e ele não ia chorar suas mágoas para outra pessoa enferma. Ele ia na presença do Senhor e dizia: estão diante de ti os meus pecados. Amém? Continua lendo comigo aí no versículo 22 do mesmo capítulo, versículo 20. A partir do versículo 20 encontramos a história de
Abiatar, que diz: entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado todos os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse algo muito interessante no versículo 22. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. E Davi fala uma palavra muito forte. Ele disse: sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Então, contextualizando, o que aconteceu aqui foi que quando Saul descobre que Davi tinha fugido, ele entende que os sacerdotes favoreceram a fuga de Davi e decide matar todos os sacerdotes. Porém, Abiatar fugiu, e Abiatar se encontra com Davi. E Abiatar conta a história de que haviam morrido todos os sacerdotes. E Davi não fala Saul é um mau homem, é um homem mau, Saul é perverso, Saul é isso, é aquilo. Ele fala: eu sou o responsável pela morte. Então, se nós queremos ser homens segundo o coração de Deus e queremos fazer a diferença nessa geração, nós temos que entender algumas essências que Davi trazia. Davi não culpava terceiros nem as condições, mas ele culpava a si mesmo por tudo aquilo que estava dando errado na vida dele. Ele se fazia responsável. E quando alguém se faz responsável de algo, ele também se faz capaz de mudar algo. É muito comum nos dias de hoje nós aconselharmos casais e o casal, em suas conversas, culpa o irmão e culpa a varoa, o varão culpa a varoa culpa o varão. E fica essa transferência de culpa, essa essência de Eva e Adão, que transfere a culpa, mas não assume nada. E todas as vezes que nós transferimos a culpa, nós estamos tirando não somente a responsabilidade de mudar alguma coisa, mas também a capacidade de alterar. Quando nós absorvemos essa informação de que eu tenho que me fazer responsável, ainda que não tenha sido, eu tenho não somente uma responsabilidade em Deus, mas também eu ativo a capacidade de mudar algo. Vou criar um exemplo. Digamos que eu discuto com a minha mulher, porque ela me enche a cabeça, me perturba muito, porque eu deixo a toalha fora do lugar. Então eu posso dizer que o problema é dela, porque ela não suporta ver uma coisa fora do lugar, e que ela tem problema. Eu posso dizer tudo isso, e não posso alterar nada. Mas se eu entender que ela tem problema com isso, mas eu também posso fazer diferente, eu me responsabilizo pela mudança, eu deixo de colocar a toalha no lugar que incomoda ela, eu assumo pelo menos parte da culpa, eu posso começar a alterar as coisas. Amém? Eu escutei uma frase há muito tempo que um pregador falava, e ele disse que todas as vezes que Deus te mostra algo que está errado, Ele não está apenas te mostrando para que você veja, entenda e julgue, mas Ele está te fazendo responsável pela mudança. Se nós estamos vendo um aparelho, um ventilador, uma caixa de som que está por cair, nós podemos ver e falar: os pastores ou os servos dessa igreja não cuidam do templo. Mas nós também podemos ver e falar: eu posso arrumar, ou eu posso informar aquele que vai arrumar. Então é diferente quando eu olho a coisa errada e digo está tudo errado, do que quando eu olho a coisa errada e digo eu posso fazer algo. A responsabilidade que nós não tivemos nesses dias, nós temos que começar a adotar ela para querer mudar alguma coisa. Não adianta querer mudar o cenário pela força da minha ira sem nenhuma ação. Tudo aquilo que é mudado no ambiente externo não é mudado somente porque mudou, é uma reação de uma ação que alguém decidiu tomar. Então a reação de Davi diante do reconhecimento de Deus era falar: fique comigo. Veja o que ele fala no versículo 23 agora. Davi fala para Abiatar: fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás de mim. E ele fala algo que me deixou confuso nessa hora. Mas comigo você estará seguro. E parece que os dados não bateram muito bem. Quando eu comecei a pensar nesse versículo, como é que pode, se Davi estava fugindo, Abiatar estava fugindo, o mesmo que queria matar Davi, queria matar Abiatar, e Davi fala: fica comigo, porque comigo você estará seguro. Recebe isso no seu coração nessa noite. Não é o contexto que eu vivo,
que vai me fazer incapaz de ajudar alguém. Não é o contexto que eu vivo, não é a situação que eu estou vivendo, não é a circunstância que determina a essência de proteção que eu posso oferecer a alguém. Todas as vezes que nós olhamos para uma igreja, e agora eu vou me defender um pouquinho como pastor também, todas as vezes que nós olhamos para uma igreja e vemos a igreja definhando, responsabilizamos os pastores, nós estamos confiando na essência dele, porque não conhecemos a essência de Deus que está em nós. Quando Davi fala, fica comigo você estará seguro. Davi corria risco de morte, mas ele sabia quem protegia ele. E essa é a diferença que tinha em Davi. Davi sabia quem era o causador das suas vitórias, quem era o responsável pelos seus êxitos. Davi não confiava somente em sua força. Quando ele vai diante do gigante, ele não falou, eu vou porque eu já matei um urso-leão. Ele você vem comigo com pau e pedras, mas eu vou em nome do Senhor, o Deus dos exércitos, o general. Davi não confiava nas suas estratégias, Davi não confiava no seu conhecimento, nas suas experiências, Davi confiou no Senhor. E essa foi a parte que me bateu ali estando na Argentina. Quando eu confiei na minha estratégia, nada fluiu. Eu estava entrando em um estado de angústia. E Deus me ajudou a reconhecer o meu orgulho e reconhecer que é Ele que faz, e as coisas começam a acontecer porque é Ele quem faz. Então, todas as vezes, irmãos, que nós reconhecermos que o nosso orgulho ou a nossa autocapacidade limita Deus, nós temos que dar um passo atrás e dar uma oportunidade para o Senhor trabalhar. Reconhecer que não somos capazes, é isso que Davi fez. Reconhecer que não somos capazes abre um espaço, uma janela, uma lacuna, para que Deus possa vir e começar a interferir na situação. Essa foi a palavra de Paulo, quando disse que é na nossa fraqueza que Deus é aperfeiçoado, que a graça de Deus é aperfeiçoa. Então é quando eu reconheço que na minha debilidade eu não posso, que Deus olha para nós e fala, agora sim, encontrei um espaço onde eu posso. Minha esposa se chama Jéssica, e às vezes nós brincando, a gente fala, eu acho que Deus vacilou em trazer nós para cá. Se a gente não soubesse quem era Deus, poderíamos imaginar que Deus tinha errado em levar nós para aquele lugar. Porque nós olhamos para nossas capacidades e nos vemos incapazes, despreparados. A pastora Maria de Jesus e o pastor Renato estiveram lá, e ela falou, nós estávamos em um momento de oração, de direção, ela falou, eu olho para vocês como quem estão aprendendo. E Deus vai encontrar liberdade nisso. E eu falei, descreveu a nossa história. Nós não sabemos de nada. Mas nós fomos como quem sabia. E freamos o agir de Deus durante um ano. Hoje nós entendemos que não sabemos de nada. Entendemos que somos incapazes. E o Senhor tem encontrado espaço na nossa incapacidade. Meus irmãos, talvez não tenha sido tão claro aquilo que eu quero dizer hoje, mas eu quero dizer que não é a sua debilidade, não é a sua deficiência, não é o seu contexto, não é o seu coração destruído, não é a sua angústia, não é a sua finança que vai determinar aquilo que você pode fazer no Senhor. A partir do momento que você reconhecer a sua incapacidade, você vai olhar para Deus e vai conhecer o Deus capaz. O Deus que me ajudou até aqui, não é porque eu tenho forças e caminhei até aqui, é porque Ele me trouxe até aqui. Reconhecer a nossa debilidade vai fazer com que nós consigamos ver que realmente é assim. Então não se culpe por se achar incapaz. Está perfeito isso. Não julgue que você não é capaz e deixe de fazer, mas julgue que você não é capaz e continue adiante, continue obedecendo, continue avançando. Todas as vezes que nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo, não somente lá naquele lugar, mas já fez em toda a nossa vida, uma coisa que vem sempre no meu coração e vem com muita verdade, e Deus, em nome de Jesus, não deixa eu perder isso. E às vezes eu oro muito por isso também, quando eu oro com pessoas, eu falo, Deus, se o Senhor fez comigo, você pode fazer com Ele, porque eu conheço quem eu sou, eu conheço minhas fraquezas, eu conheço minhas limitações. E o Senhor tem feito muito mais do que eu podia imaginar.
No primeiro mês de conversão, o Senhor usa uma pessoa e fala: vocês estarão nas nações um dia. Pouco tempo depois, escutamos palavra de que nós seríamos pastores. E nós olhávamos para a nossa vida e olhamos até hoje e concluímos: é impossível se não fosse com Deus. Seria impossível. Voltando a Davi. Todas as vezes que nós cruzarmos com alguém, esse alguém vai deixar uma marca em nós. E nós deixaremos uma marca nele. Se Davi fosse uma pessoa comum, 400 homens deprimidos iam deprimir Davi também. Mas Davi deixou uma marca eterna nele. Aqueles 400 homens se tornaram generais de exército, vencedores de guerra, e livraram o povo de Israel durante o reinado de Davi. Porque Davi não se deixou deprimir pela depressão do que estava ao redor dele. Mas Davi liderou, porque na sua essência de líder, era o que ele sabia fazer. E é tempo de absorver essa essência no Senhor, amém? Foi um ano cansativo, foi uma vida cansativa até aqui. Não se preocupe, 2025 também será. Mas nós acreditamos que vai ser um tempo de romper muitas barreiras. E deixa eu te falar uma coisa: as barreiras não vão ser rompidas porque elas vão olhar para você e cair. Elas vão ser rompidas quando você fizer força. Se você for olhar todas as grandes obras que Deus fez através de homem, Deus não fez porque Deus quis fazer. Deus fez porque Deus quis fazer e a pessoa disse sim para aquilo que Ele queria fazer. Eu creio que nesse dia Deus está acordando líderes aqui que têm ministérios guardados. Eu creio que nesse dia Deus está falando com pessoas aqui que se sentem incapazes. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Que bom que você pensa assim, porque é na sua incapacidade que Ele vai aparecer. Em nome de Jesus, que os nossos olhos possam ver quem é que faz nesse dia de hoje. E que se você está cansado de 2024, você está vivo e está ouvindo o Senhor. Você está buscando o Senhor. O próprio Jesus disse que não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Então, se tem alguém nesse lugar aqui, meu irmão, deixa eu te falar outra coisa. A Bíblia diz que nenhuma dádiva e nenhum dom perfeito não vem senão do céu, do Pai das luzes. E se você está aqui querendo cultuar a Deus, essa dádiva não veio de você. Isso quer dizer que o Senhor está te escolhendo. E você fará a diferença. E agora, de agora em diante, os que já tinham esse conhecimento, tudo bem. Os que já tinham esquecido, tudo bem. Os que não tinham, tudo bem também. Mas de hoje em diante, você vai saber que é Deus que faz. E você vai se permitir se render um pouco mais. É quando nós nos rendemos no Senhor que nós conseguimos ver a altura de Deus. Uma pessoa prostrada aos pés de Deus consegue ver a dimensão de sua altitude. Mas uma pessoa que se coloca em cima de Deus não consegue discernir a potência que tem Deus. Nós precisamos render o nosso entendimento ao Senhor. Paulo disse uma palavra muito interessante. Ele disse que foi pregar, mas ele não foi pregar com a sua eloquência, com seus conhecimentos. Ele foi pregar no poder do Espírito, para que não se manifeste o seu conhecimento, mas o poder que está em Deus. É quando nós renunciamos às nossas capacidades que o Senhor encontra espaço, e Ele quer fazer isso nesses dias. Eu sei que 2025 vai ser um ano que nós renunciaremos à nossa capacidade. Nós olharemos para nós como Mefibosete e vamos nos ver sentados, deficientes na mesa do rei. Nós conseguiremos ver o Senhor fazendo, porque nós vamos dar espaço para Ele fazer. Deixa eu te falar uma coisa: toda frustração, todo cansaço é resultado de um esforço que eu não deveria ter feito. É resultado de uma confiança em quem eu não deveria ter posto a minha expectativa. Ninguém que esperou em Deus está frustrado. Ninguém que descansa e aprendeu a descansar em Deus está abatido. Eu quero te mostrar dois padrões, e já estou quase por terminar. O primeiro padrão se encontra em 2 Crônicas. Eu sei que vocês já conhecem bem esse versículo.
Mas se quiserem me acompanhar, 2 Crônicas 7, versículo 14. Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos. Eu quero construir uma divisão nesse versículo até aí. E a segunda parte seria: dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Esse padrão que eu quero te mostrar, meus irmãos, é um padrão de obediência e cumprimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, é um povo seleto, é um povo escolhido, aquele que é o povo de Deus, é a nova aliança Adonai, é os crentes de Imperatriz, é os crentes do Brasil, o povo que se chama povo de Deus, se humilhar, ação do homem. Que mais? 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 Depois da ação do homem começa a reação de Deus. É depois da ação do homem que Deus começa a agir. E esse padrão está na Bíblia em diversas referências. Então não adianta eu querer que Deus faça alguma coisa, meus irmãos, se eu não estou respondendo aquilo que o Senhor tem pedido para eu fazer agora. Soa meio como infantil desejar que Deus faça tudo, sabendo que Ele é um Deus de justiça, e que diante da sua palavra não tenho me colocado como obediente. Existe algo muito perigoso que Tiago falou, e às vezes nós não entendemos a gravidade disso. Foi o Tiago que falou. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 e 23, se eu não estou enganado, 21, 22 e 23. Não sejam apenas ouvintes, portanto sejam cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O perigo está nisso, enganando-vos a vós mesmos. Meus irmãos, aquele que ouve e não cumpre, ele está se enganando, ele está se auto-sabotando. E o grande perigo disso é porque enganando-vos a vós mesmos é você que está enganado, ninguém está enganado nesse lugar. Mas aquele que ouve e não cumpre, ele está convencido de que é assim, porque ele está enganando a si mesmo, ele está convencido. Romper com esse convencimento é uma barreira muito difícil até mesmo para o Espírito Santo, porque uma vez que nós estamos convencidos de que estamos certos, somente Ele, com muita graça, pode vir e nos fazer entender que o nosso entendimento está errado. Então enganar a si mesmo é sabotar a palavra de Deus em nós. Um evangelho fraco não acontece na vida de quem é obediente, meus irmãos. O evangelho fraco é demonstrado por aqueles que ouvem e não entendem, ou ouvem, entendem e não cumprem. Então o padrão de Deus agir nessa terra não é através do querer de Deus, mas através da resposta do homem ao seu querer. E eu creio que em 2025 nós vamos entender muito bem isso. E onde nós falhamos em 2024, nós iremos acertar em 2025. O Senhor vai encontrar lugar e vai trazer pessoas para ser amada por essa igreja. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Um versículo mais. Abram suas Bíblias, por favor, em outro versículo bem desconhecido, bem incomum. Ezequiel, capítulo 34. Perdão, 37. Agora sim. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz em Ezequiel 37: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos.
Ele perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ação de Deus. Ação do homem. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava houve um barulho, um som, e nós já conhecemos o restante da história. E aqui é onde eu quero andar mais uma vez, reforçando o padrão do Senhor. Nós estamos vivendo hoje em um lugar, uma cidade muito, graças a Deus, agradável. E eu lembro, em 2019, nós estávamos em uma casa que haviam cedido para que a gente vivesse sem pagar aluguel. E essa casa tinha uma lagoa no fundo. De vez em quando entravam umas cobras. Tinha muito mosquito, muito rato, muita barata. A estrutura dela estava caindo, o piso estava afundando. Nós não poderíamos investir na casa porque a casa é de uma empresa. E nós tínhamos que viver aí ou escolher um lugar para pagar aluguel. Mas nós entendíamos que Deus já ia nos mover para outro lugar e não fizemos isso. Suportamos esse tempo, e a Jéssica chama esse lugar de vale. Era o vale de Deus, o deserto. E foi o lugar que nós aprendemos a suportar algumas condições desagradáveis também. O Senhor nos ensinou muito naquele lugar. Mas naquele tempo a Jéssica falava: Senhor, eu quero morar num apartamento forrado, bem branquinho, com a cozinha. E ela falava como queria a cozinha. Eu quero morar numa rua asfaltada. E ela deu detalhe para o Senhor como ela queria. Nós chegamos na Argentina e fomos procurar aluguel. Muito difícil encontrar aluguel. Os que encontrava não podia pagar. Os que podia pagar não conseguia cumprir com as exigências. Deus nos leva para um lugar e nós entramos, e a Jéssica chorou e falou: é igual o lugar que eu queria, igual o lugar que eu apresentei a Deus, com a cozinha de mármore, todo armadinho, para a glória de Deus. Depois nós temos uma filha, já estava no plano da outra. A Jéssica fica grávida e nós começamos a orar pelo outro lugar. E a Jéssica começou a falar: eu quero um lugar de 2 quartos, que tenha uma janela grande, que seja num lugar alto, para a gente poder ver a cidade. E começou a profetizar e pedir assim para o Senhor. E nós estamos num outro apartamento com 2 quartos, bastante espaçoso. Nós pedimos a Deus que fosse uma sala grande para poder caber a célula. Hoje nós entramos aí 15 pessoas tranquilamente. Na outra não entrava nem 6. E a Jéssica de vez em quando olha para aquela, ela está lavando a louça com a cara na janela, e ela fala do jeito que eu pedi a Deus. Nós estávamos um pouco cansados em 2022, e eu perguntando algumas coisas para o Senhor, eu falei: Senhor, se nós estamos fazendo aquilo que é certo no Senhor, em 2023 eu quero um sinal da tua parte, para eu saber que nós estamos caminhando na tua obediência. Eu quero um sinal da tua parte. E eu falei: Senhor, eu quero batizar 3 pessoas em 2023. Chegou, eu acho que foi em novembro do ano passado. Sim, novembro do ano passado, outubro do ano passado. Nós estávamos preparando para batizar 5 pessoas. Uma dificuldade, ainda rompendo algumas coisas, preparando para batizar 5 pessoas. No último dia, estávamos já reunidos no lugar que alugamos com piscina para batizar as pessoas. Estava também o pastor Nonato, a pastora Maria de Jesus. E quando nós fomos dar início, eu fui orar para iniciar a cerimônia de batismo. E o Senhor me fez lembrar que a culpa era minha, de ter 3. Porque de 5, um teve que trabalhar e o outro desapareceu. E nós estávamos batizando 3 pessoas. Entenderam isso? Eu pedi um sinal de Deus que fossem 3 pessoas. E iríamos batizar 5. Deus tira 2, para eu entender que era Deus ali naquele lugar.
E eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós estamos construindo algo com nossas palavras. Antes de alugar esse lugar que nós estamos hoje, nós alugamos algumas salas pela capital e era muito difícil a ida e volta. Mas no dia que nós chegamos na cidade, dobrando a esquina, existe uma rua turística que é muito, muito movimentada, em um lugar muito bom. É tranquilo, tem muito movimento, um lugar realmente que a gente sente um conforto aí. E nós falamos, nós queríamos a igreja nesse lugar. Se nós conseguíssemos alugar por aqui, amém. Isso era 2021 ainda. Nós fomos para a capital, alugamos sala em diversos lugares, alugamos uma igreja que havia sido fechada e tinha toda a estrutura, estava perfeito para fazer as reuniões aí. Mas era difícil. Era pesado ir para aí. Era pesado trazer pessoas e cada dia que a gente fazia uma reunião ficávamos mais tristes. E a célula na minha casa, em Lanús, crescendo e os cultos, ninguém. Em Lanús, crescia e nos cultos na capital, ninguém. E nós falamos, vamos parar com isso, vamos deixar de vir para esse lugar. Paramos de alugar aí. E fomos orar por Lanús. E um dia saímos da célula, porque uma irmã da célula convenceu os outros irmãos a sair procurando um lugar para alugar. Não foi iniciativa nossa. E nós começamos a andar pelas ruas e passamos nessa rua turística, numa esquina, estando nessa rua, olhamos para uma esquina e um irmão olha e disse, está para alugar esse lugar. Nós tínhamos um orçamento fixo por mês, com alguns dízimos que entram fixo e a ajuda da igreja aqui também, que daria para alugar um lugar. E nós entramos com pedido de aluguel, com todo o processo, e eu fui assinar o papel no dia de fazer o contrato. E sentado na mesa, lendo o contrato para assinar e pagar a primeira parcela do contrato, a mulher atende o telefone, sorri envergonhada e disse, eu não sei nem como vou te dar essa notícia. Aí eu sorri também porque eu já sabia o que estava acontecendo. Eu falei, pode dizer, tranquila. E ela falou, o dono acabou de alugar o lugar, sem comunicar a imobiliária, eu não posso mais te alugar. E não era onde na rua que eu tinha visto. E eu sorri para ela e falei, fica tranquila que é Deus que está no controle. Peguei meus papéis e fui para casa. Entrei em contato com esse lugar, essa rua que nós desejávamos estar. E a imobiliária disse o valor, e era o dobro do nosso orçamento mensal. E eu falo, se é para agir por fé, vamos por fé. Era o dobro do orçamento e nenhuma previsão de entrada. Isso era dezembro de 2023 já. Então eu peço todos os requisitos, mando meus documentos, dinheiro nada. A imobiliária analisa nossos requisitos, nossos papéis, é bem burocrático, o Thiago sabe bem como é. E eles falam, está aprovado, dá para vocês alugarem. Só que aí eu falei, e o dinheiro? Não tem, né? É claro que eu não falei isso para ele. Mas na mesma semana, o pastor Pedro, meu pastor, me liga e disse, a partir desse mês, a nossa oferta vai ser desse valor, o dobro do valor que eles ofertavam. O pastor Jean me liga e disse, a partir desse mês, a nossa oferta vai ser essa quantidade, o dobro do valor que eles ofertavam. O pastor Nato me liga e disse, a partir desse mês, a Aliança Global vai estar mandando esse valor para o aluguel. E eu fiz os cálculos, deu certinho o valor do aluguel. Eu falei, vamos. E eu falei, vamos, que Deus está abrindo as portas. Aleluia. Eu estou contando essa história para vocês, irmão, para vocês entenderem e olhar os pontos. A Jéssica determinou um apartamento, determinou outro apartamento, determinou o lugar que nós iríamos viver. Nós olhamos o lugar que queríamos fazer a igreja está instalada aí. Nós estamos construindo algo com nossas palavras, com nossos desejos. E esse é o padrão que eu quero mostrar para você nessa noite. Quando Deus chama Ezequiel e ele fala, profetiza esses ossos que tenham vida, porque eu vou soprar meu espírito. Deus está falando que Ezequiel fale. Entenda comigo esse padrão poderoso de Deus, que é Deus não quer fazer sem que o homem participe. Deus está dizendo o que nós devemos fazer e nós vamos responder e dizer o que Deus disse e as coisas passarão a existir. Deus poderia simplesmente dizer, como foi no início, haja luz. Mas ele disse a Ezequiel, diga essas coisas. E Ezequiel, depois que diz as coisas que Deus disse, as coisas passam a ser criadas.
voltando ao entendimento de que nenhum dom perfeito não vem senão do céu, dos Pai das luzes. Todo desejo bom que você tem no teu coração foi o Senhor que deu. Comece a profetizar que isso vai acontecer na sua vida. Comece a profetizar que isso vai acontecer através de você. Queria pedir ao irmão da mídia, por favor, desculpa o abuso, que colocasse 2 versículos para mim, que está em Romanos 8. O Senhor, através do seu Espírito, está colocando palavra no seu coração, não somente nesse dia, mas nesse ano inteiro. Palavras, desejos e sonhos, que você talvez já disse, mas não creu, ou está esperando e vai acontecer. E palavras que talvez você não disse, e desejos de conquistar algo que você não entende de onde veio. Romanos 8. Tem? Pode ser? No versículo 14. Perdão, sim, versículo 14 também. Se o Espírito está falando ao nosso coração, meus irmãos, aí está um grande sinal. Quando nós aceitamos Jesus, João 1:12, cremos que Ele é o Cristo, que Ele veio. Essa fé, que Jesus é o Cristo, nos habilita a sermos filhos de Deus. Mas essa é uma condição imediata, instantânea, para aquilo que vai acontecer em seguida. Estamos entendendo? Eu decido ser filho de Deus por crer. Eu recebo o poder de me tornar filho de Deus. Mas agora existe uma condição de permanência. Aceitar Jesus te dá a condição de ser filho, mas a permanência depende desse versículo. Porque os que são conduzidos pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Aceitou Jesus, habilitou o acesso de paternidade do Pai. Permanece sendo conduzido pelo Espírito, permanece a habilitação de paternidade do Pai. E Deus está esperando nessa geração, assim como também nas anteriores. Por favor, Romanos 8:19. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, eu, você, sendo guiado pelo Espírito Santo, seja revelado, assim como foi Davi, e comecemos a mudar o cativeiro de muitas pessoas. Fiquem de pé no seu lugar. Queria chamar os intercessores. Em nome de Jesus, se eu posso deixar algo essa noite, meus irmãos, e partilhar um pouco daquilo que eu conheço de Jesus, é o entendimento de que é Ele quem faz. E nós só precisamos abrir nossas bocas e profetizar, porque aquilo que é vontade dEle será feito. Deus, Ele não tem responsabilidade com o nosso desejo pessoal, Ele não tem compromisso com os meus desejos fora dEle, mas tudo aquilo que Ele quer fazer e colocou